Olá, bom dia. Meu nome é Cauê Furquim de Pierre, eu faço parte do PIBIC CNPq da UniOeste. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado de Psicopatia e Fatores Associados em Pessoas Privadas de Liberdade na região sudoeste do Paraná. Os meus orientadores são o Guilherme Wendt e a Dalila Benvenu. Também sou acadêmico de Medicina do 4º ano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências de Saúde, no campus de Francisco Beltrão. Então, na introdução do nosso trabalho, foi discutido primeiramente que as condições precárias de sobrevivência dentro dos presídios e o desrespeito aos direitos humanos vão em sentido contrário àquilo que se espera e que é pressuposto no sistema prisional. Isso porque aquilo que é esperado do sistema prisional é a recuperação desses indivíduos e a posterior reinserção. Porém, esses agravos nas condições de saúde, tanto físicas quanto psicológicas, dificultam esse tipo de objetivo. Assim, também foi analisado no nosso estudo que os traços psicopáticos eles estão presentes em 15 a 30% da população encarcerada, tendo como as principais evidências o comportamento antissocial e a falta de empatia. Também é importante entender que esse quadro dessas condições ele dificulta o manejo e a reinserção social dos presidiários. O estudo tem como objetivo investigar a relação entre características biopsicossociais, como escolaridade, reincidência, traços psicopáticos e sofrimento psicológico, e o tipo de crime cometido na penitenciária da região sudoeste do estado do Paraná, no Brasil. Além disso, o estudo tem como objetivo fornecer dados empíricos que auxiliem operadores do direito a compreender melhor o perfil criminal de indivíduos em regime fechado e contribuir para o avanço do direito empírico no Brasil. Quanto aos materiais e métodos, o estudo que desenvolvemos ele tinha um método quantitativo e transversal, foi desenvolvido em uma penitenciária da região sudoeste do Paraná, utilizando-se de uma amostra de 496 indivíduos. O estado psíquico foi analisado a partir da escala de depressão e ansiedade e estresse DAS-21. Já os traços psicopáticos foram analisados com a escala Levenson de psicopatia, que é uma ferramenta que utiliza de 26 questões de autorrelato e avalia as questões emocionais e antissociais. Por fim, a análise de dados foi realizada com o software Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Agora, abordando os resultados em discussão, o nosso estudo, então, ele percebeu, possibilitou concluir que grande maioria dessa amostra era jovem, com baixa escolaridade, era solteira e possuía filhos. Dentro dessa amostra, do total, 50% apresentou um histórico de reincidência, sendo os crimes mais comuns tráfico de drogas em primeiro lugar, seguido, em segundo lugar, por furto. E quanto à sentença dessa população, houve um predomínio de 5 a 14 anos incompletos, seguido de 15 a 24 anos. Então, falando sobre os resultados de discussão, dentro desse principal desfecho criminológico que foi estudado, que é a tentativa de homicídio ou a consumação desse tipo de crime, foi encontrado um resultado de uma menor reincidência. E isso vai estar provavelmente relacionado com as penas mais longas que são atribuídas a esse tipo de crime. E também foi encontrado no nosso estudo que quanto maior a idade dessa população que cometeu esse tipo de crime, maior a chance de reincidência desse crime. Tá? Ainda, a gente conseguiu concluir no estudo, encontrar como resultado, que não há uma relação direta entre esse desfecho criminológico principal, que seria a consumação do homicídio e a tentativa de homicídio, e variáveis de saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão. Porém, foi possível fazer uma associação entre a presença de psicopatia secundária a esses transtornos mentais e a presença dos sintomas depressivos. No projeto também foi encontrado que existem variáveis que são independentes, elas estão diretamente correlacionadas com a tentativa ou a prática de homicídios. E a gente consegue observar isso na tabela ao lado. A idade, quanto maior a idade e a depressão leve, elas funcionam como fatores expoentes, eles aumentam a chance desse tipo de desfecho criminológico, que seria a tentativa ou a consumação do homicídio. Já a reincidência, ela foi encontrada sendo menor para esse tipo de desfecho criminológico. Tá?
Novamente, falando sobre os resultados de discussão, no nosso estudo também foi encontrado uma correlação entre a psicopatia e o homicídio, como a gente consegue observar aqui nesse gráfico que montamos, tá? Porém, a discussão a respeito desse tema, ela fica um pouco limitada em virtude dos poucos estudos a respeito dessa temática, né? Em outro ponto também, que a gente conseguiu observar, ao comparar os nossos resultados com a literatura, houve uma consistência nos achados, visto que os estudos anteriores apontam que mais de 50% de detentos no Brasil, eles possuem uma baixa escolaridade, e isso está diretamente conectado à reincidência criminal. Em outro ponto, uma outra comparação que foi possível ser feita com a literatura foi a associação entre os sintomas depressivos e a ligação com as condições precárias dentro do sistema prisional, visto que essas baixas condições, então, elas favorecem o agravamento ou o desenvolvimento de condições patológicas, seja ela mental ou seja ela física. Por fim, agora abordando as conclusões, no nosso trabalho nós conseguimos concluir que os dados encontrados eles foram congruentes com aqueles encontrados na literatura, e o padrão carcerário da penitenciária analisada na região sudoeste do Paraná explica essa alta taxa de reincidência que também é encontrado em todo o Brasil e também na penitenciária em questão. Além disso, o estudo possibilitou então avaliar esse tipo de crime cometido, o desfecho criminológico principal, que foi a tentativa ou a consumação de homicídio, e os transtornos mentais psiquiátricos, e também foi encontrado que houve sim uma correlação entre a psicopatia, tanto primária ou secundária, e a ocorrência desses homicídios. Ainda, o estudo ele permitiu concluir que os transtornos mentais dos encarcerados e a negligência do tratamento desses transtornos são fatores que são expoentes, eles aumentam e favorecem a continuidade dos crimes violentos. E também eles prejudicam a reinserção desses indivíduos num contexto social, de trabalho, de educação, de estudo, tá? E dessa forma, o estudo aponta que o desenvolvimento de medidas públicas que reduzem os transtornos mentais ou ainda que trate desses transtornos mentais geraria uma redução dos mesmos, o que acarreta uma redução da reincidência criminal e favorece a reinserção desses indivíduos num contexto social. Por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus orientadores, Guilherme Wendt e a Dalila Benvenu. Também agradecer ao CNPq, à UniOeste e ao centro ao qual faço parte, o Centro de Ciências da Saúde, que possibilitou eu desenvolver e apresentar essa pesquisa aqui para vocês. Muito obrigado.